Hoje eu vou falar um pouco mais sobre a tradução do livro A Garota que Bebeu a Lua. Vamos lá? Oi gente, bem-vindos de volta! Meu nome é Nathalie Gerhardt e eu sou tradutora, editora e apaixonada por livros, e esse é o nosso canal para falarmos sobre tradução, mercado editorial e livros. Se vocês ainda não se inscreveram, façam isso agora e já deixem um like de vocês. Como eu disse, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a tradução do A Garota que Bebeu a Lua. Foi um pedido da Tânia Leite e da Daniela Reis, que fizeram esse pedido porque elas queriam saber mais detalhes sobre a tradução desse livro. Eu vou deixar o card aqui para vocês do primeiro vídeo, para quem quiser ver primeiro ou depois também, enfim, fica a critério de vocês, para vocês verem, porque lá, além de fazer uma resenha do livro, eu também falo sobre alguns aspectos da tradução. Hoje eu vou falar sobre alguns outros aspectos da tradução desse livro e me aprofundar em alguns outros que eu já toquei no vídeo anterior. Então eu vou começar pelo título, The Girl Who Drank the Moon. Durante toda a tradução, eu via muito a Luna, né, que é a garota que bebeu a lua, como uma menina. Então, durante todo o meu texto, eu tratei ela como menina e a minha sugestão de título foi A Menina que Bebeu a Lua. É muito engraçado porque durante o processo tradutório, a palavra garota não me veio à mente. E eu acho que isso é muito porque a história começa com a Luna, que é essa menina, quando ela era bebê. E vai até mais ou menos uns 12 ou 13 anos, né? Que eu acho que é quando a história chega ao fim. E é muito interessante porque eu sempre via como menina e não como garota. E eu fiquei tentando raciocinar, gente, mas por quê, né? São sinônimos e tal. E aí eu acho que é porque eu via muito ela como uma criança pequena, então eu falava menina, e eu acho que garota passa uma ideia de quem vai lá, arregaça as mangas e faz as coisas acontecerem, que é o que a Luna faz quando ela tá um pouquinho mais velha. Ela tenta descobrir o seu lugar no mundo e investigar as coisas que ela não entende. Então eu acho que essa escolha da editora foi muito acertada, até porque A Garota que Bebeu a Lua me soa muito melhor do que A Menina que Bebeu a Lua. Então eu gostei muito dessa alteração. E aqui, gente, queria aproveitar para abrir um parênteses aqui no vídeo, que é para dizer que o título do livro não é escolhido pelo tradutor. Nós, tradutores, muitas vezes sugerimos um título e a gente explica por que a gente está sugerindo aquele título. Alguns tradutores simplesmente sugerem título que eles acham mais adequado e alguns nem chegam a sugerir, porque eles sabem, nós todos sabemos que não somos nós que escolhemos o título, né? Que essa escolha passa por outras coisas além de escolhas linguísticas que não nos cabe. Por exemplo, questão de marketing, questão de livros anteriores, do autor, questão de sonoridade também, de coisas que o marketing acredita que funcionem ou não. Então, não é o tradutor que escolhe o título, ele pode sugerir, né? Mas vamos voltar. Um outro aspecto também que eu comecei a falar no outro vídeo foi a questão da witch, que pode ser traduzido como bruxa ou bruxo, ou feiticeira e feiticeiro. Então assim, no início eu comecei a usar, eu fiquei na dúvida se eu queria bruxa, se eu queria feiticeira, e eu tendi um pouco pro lado da feiticeira por causa do livro anterior da autora, que é esse aqui, ó, O Filho da Feiticeira, da Kelly Barnhill também, e que foi traduzido por Ivanir Alves Calado e saiu pela Galera Júnior, tá? E aí eu fiquei assim, ai gente, no livro anterior era feiticeira, então talvez eu use feiticeira. Mas à medida que eu fui avançando na tradução, eu realmente vi que a Zen era uma bruxa e ela era bem diferente da irmã feiticeira que é apresentada nesse livro aqui. Porque, no caso, ela consegue manipular uma magia que é uma coisa externa a ela, né? Não é um poder que esteja dentro dela. E eu não sei se isso acontece com vocês, eu não sei se é viagem da minha cabeça, mas quando eu ouço bruxo ou bruxa, me passa uma ideia de que a pessoa tem um poder dentro dela e que ela pode controlar. E que é bem o caso da Zen e depois da própria Luna. Quando eu ouço feiticeiro ou feiticeira, me passa mais uma ideia de uma pessoa que
que estudou, que procurou conhecer sobre, enfim, coisas, né? E que ela tem o poder de usar o poder da natureza, ou controlar poderes, mas que são externos a ela, que é bem como acontece nesse livro aqui, que eu li antes de começar a traduzir este aqui, mais ou menos como uma preparação, até para eu sentir o texto da autora, e eu acho que essa experiência foi muito válida e me ajudou muito no decorrer da tradução. Aliás, gente, recomendo muito a leitura desse livro aqui também, que é bárbaro e também levanta muitas questões para serem discutidas, e é um livro que tem muitas camadas também, assim, que não é um livro só para o público juvenil. Então, eu realmente gostei muito da escolha de feiticeira para este livro e de bruxa para esse aqui. No decorrer da história A Garota que Bebeu a Lua, voltando aqui para ele, a gente tem uns capítulos que eles são todos grafados em itálico, que logo o primeiro capítulo já é assim. Outros aparecem da mesma forma. E nesse capítulo, uma coisa que eu notei é que a gente não sabe quem são as pessoas que estão ali nessa conversa, né? A gente não ouve a pergunta da criança, a gente só lê a resposta do adulto que está falando com essa criança, mas a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher. Como o inglês é neutro em termos de gênero, isso fica muito mais fácil de ocultar se a gente está falando de um menino ou de uma menina. Então, a tradução desses capítulos que estão em itálico no original e ficaram, obviamente, na tradução também, teve que ser muito pensada para que essa neutralidade de gênero fosse reproduzida aqui. Como o português, o gênero é muito marcado, isso é um desafio que nem sempre a gente consegue manter, né? Nesse caso aqui, a gente conseguiu, e eu deixei uma observação no meu relatório de tradução justamente para o copy e para o próprio editor, né? Para eles saberem que isso existia, para terem cuidado na hora de mexer nesses trechos. Um outro aspecto que surgiu também foi que a autora optou por usar nomes bem simples e diretos para nomear lugares. Então, obviamente, esses lugares foram traduzidos. Isso, eu acho que a questão de traduzir ou não esses lugares não foi tão difícil de decidir pela tradução, porque ela fala de forest, ela fala de swamp, ela fala de bog, ela fala de free cities. Então, assim, a gente acabou traduzindo esses lugares de maneira bem direta, sem criar muitos problemas. Só teve uma que era um sinônimo lá, que era um jeito que a cidade lá do protetorado era conhecida, City of Sorrows. E num primeiro momento eu coloquei como Cidade das Lamentações, porque eu achei mais sonoro, mas à medida que eu fui avançando na tradução, eu percebi que a palavra tristeza, né, ela era muito importante. Eu não vou dizer porquê, porque eu não quero dar spoiler, mas que era necessário que fosse Cidade das Tristezas mesmo. Então, também anotei isso no meu relatório de tradução para as pessoas notarem que foi uma escolha bem consciente. No capítulo 13, a gente é apresentado a uma nova personagem, que é a irmã Ignatia. E esse foi um nome que eu fiquei com muita vontade de traduzir. Eu queria passar para a irmã Inácia, porque vocês estão vendo aí digitado, que fica bem claro, né, que Ignatia, Inácia, e como é um livro para público infanto-juvenil, eu senti muita vontade de traduzir. Mas, na prática, geralmente não se traduz os nomes e nenhum nome tinha sido traduzido. Então, o que eu fiz? Eu mantive na minha tradução o Ignatia, com essa grafia e tudo, e coloquei no relatório como uma sugestão que não foi acatada, e eu acredito que até mesmo pela coerência, né? Porque como nenhum outro nome foi traduzido, nós mantivemos o Glurk, o Firion, a Luna, a Zen, o Untamed, todo mundo, né? Não faria muito sentido traduzir apenas um nome, então ele foi mantido, mas é uma coisa também que levantou uma reflexão, né? E acabou implicando uma decisão. Um outro ponto que surgiu também durante a tradução
é que no capítulo 23, a Luna, e ela conhece um corvo e ela começa a entender o que esse corvo fala. Só que a autora, ela usa no texto dela o som que o corvo faz. E ela usa o som call, né? C-A-W. E aí eu fiquei, cara, o que a gente vai fazer aqui e tudo? Onomatopeias, elas são bem difíceis de você adaptar, é preciso fazer, enfim, pesquisa e tudo. Então, o que eu fiz, né? Eu comecei a pesquisar. A primeira coisa que eu fiz foi ir no Wise e colocar lá a voz do animal, né, para descobrir o que é. E aí, vocês estão vendo aqui o quadrinho, uma das palavras é crais. Então, eu decidi colocar a opção da gente usar cra, né, em vez de substituir o C-A-W lá por cra. Então essa foi uma opção que eu dei. Depois eu continuei pesquisando porque eu achei importante. E aí eu vi que no livro O Martelo do Thor, do Rick Riordan, e que foi traduzido pela Regiane Vinasky, uma amiga querida, eles mantiveram a voz de um corvo como estava, acredito, no original, que era o call. A-C-A-W. A gente não repara que eu faço vozes mesmo quando eu tô traduzindo, eu faço gesto, quando tem descrição de movimento, enfim. E eu faço essas vozes também. Mas voltando, então essa seria uma opção, manter o original. Continuando lá a minha pesquisa, eu encontrei um site que vinha com uma lista de onomatopeias, que eu vou deixar até o link aqui para vocês, que é do Recanto das Letras. Eu encontrei a opção Quá, C-U-A. Que eu também coloquei no meu relatório essas opções. E quando eu recebi o livro, eu vi que eles usaram crau. E eu acho que assim, todas essas opções são possíveis. Crau não foi uma das que eu listei, né, como opções. A editora usou. Eu tenho uma questão com o crawl, porque o crawl acabou entrando como uma gíria, né? E eu acho que tem uma música também de fazer o crawl. E eu acho que no dicionário informal também já tem uma definição como crawl ser fazer sexo. Então eu acho que poderiam ter usado alguma outra opção. Mas enfim, não acho que isso deponha contra o livro e tá muito claro aqui qual é o contexto, enfim. E eu acho muito legal essas coisas e eu costumo olhar quando eu recebo o livro, eu costumo sempre olhar o trabalho que foi feito quando eu recebo o livro, um trecho que de repente eu tive um pouquinho mais de trabalho ou que foi um pouco mais difícil para mim. Eu sempre olho para ver o que a editora escolheu, porque eu acho que isso é uma maneira da gente aprender, da gente aprimorar o nosso trabalho. Lógico que às vezes eu me decepciono com a solução, às vezes eu acho que a minha solução era melhor, mas muitas vezes eu também acho que a opção do copy e da editora vieram a acrescentar, quer dizer, melhoraram o texto. E eu acho muito importante essa reflexão de que a tradução, ela envolve escolhas, né? E não só a escolha do tradutor, mas a escolha de todo mundo que está envolvido na cadeia mesmo, no processo editorial. Muitas pessoas leem o livro, né? O copy, o revisor. Eu até apresentei para vocês 3 vídeos sobre todo o processo editorial. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser ver ou rever. Justamente por eu achar essa questão da escolha é muito importante, vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, que eu já estou preparando para vocês. Fiquem ligados, se vocês ainda não se inscreveram no canal, aproveitem para fazer isso agora, porque aí assim que sair o vídeo sobre as escolhas do tradutor, vocês vão receber uma notificação. Acho que eu vou ficando por aqui, mas antes de terminar, eu queria muito agradecer o pessoal da Galera Record por ter me escolhido para traduzir esse livro, porque ele me colocou diante de tantas escolhas e provocou tantas reflexões durante o processo tradutório, que eu acho que depois que eu terminei de traduzi-lo, eu acho que eu fiquei uma tradutora um pouco melhor e um pouco mais consciente das escolhas do autor. Então, obrigada pro pessoal aí da equipe da galera. Então, vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!